boa noite. Obrigado novamente por vocês estarem aqui. E hoje a gente vai estar recebendo um convidado bastante especial aí, que é o Mário Schlickber, né? Formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Empresarial, pela Fundação Dom Cabral. Fundou a Copobras, ao lado do pai Aloysio Schlickman e seus irmãos em 1970. Passou por um programa de trainee que atuou em todas as áreas da empresa e hoje ocupa o cargo de CEO do grupo. Em 2020, ao lado dos dois filhos, fundou a empresa Pacform, com portfólio próprio de produtos em PET. É membro efetivo da Associação Brasileira da Indústria do Plásticos Flexíveis, ABF, e da Associação Brasileira do Plástico, ABF. Mário Schlickber é um dos principais formadores de opinião da indústria de transformação de plástico do país e, obviamente, hoje um dos maiores fabricantes de plásticos do Brasil, né? Tanto flexíveis como rígidos. Mário, seja bem-vindo, boa noite. Acho que estamos aí com o Cassinelli, o Cláudio Hartmann também, para dar uma boa noite para você. Boa noite a todos, é um prazer participar dessa live. Eu acho que a gente tem que, é um assunto interessante, que a gente tem que debater cada vez mais, até porque eu vejo, né, o plástico de uso único como um problema que nós vamos ter que resolver logo ali na frente. Eu acho que vai ser importante essa troca de ideias e eu acho que a gente tem que debater. É um assunto que, né, a gente tem que debater todo dia e eu acho que esse momento é muito importante. Então, Bom, eu queria avisar o Mário. Vocês querem dar uma boa noite para o Cláudio falar alguma coisa? Se o Cassinelli quer falar antes? Posso falar? Bom, primeiro eu peço desculpa de estar no escuro aqui, sem câmera, é que eu estou na estrada viajando, né, mas é um prazer estar aqui com todos novamente, né, boa noite a todos, e esse realmente, o Mário tem razão, é um assunto super interessante que tem que ser debatido amplamente para ver se a gente consegue estabelecer algo justo no plástico. Tá? Então é isso. Bom, eu queria desejar boas-vindas aí ao Mário para esse nosso bate-papo aí, que é um bate-papo informal, mas que com certeza vai trazer ótimas informações aí para o grupo. E a gente tem tido várias apresentações aí que têm contribuído muito para enriquecer. E nós sempre estamos ávidos, né, e abertos, eu acho que faz parte do constante crescimento, né, dos profissionais, estar aberto e conhecer novos processos e o que está sendo feito, inclusive por empresas que são líderes, como é o caso da Copobras. Bom, bem-vindo, Mário. Queremos te ouvir aí do processo que tu está encampando aí. A gente está há muito tempo debatendo essa questão da reciclagem, né, principalmente naquilo que a gente fabrica. A gente sabe que logo ali na frente essa conta nós vamos ter que pagar, não tenha dúvida nenhuma. E a questão da logística reversa vai ser também um tema que nós vamos ter que debater logo ali, porque nós vamos ser responsabilizados de verdade por tudo aquilo que a gente joga no dia a dia na natureza. E a gente tem um comitê interno que está trabalhando isso já há um ano, né, debatendo essa questão aí, da questão da reciclagem. Só para vocês terem uma ideia, aqui em São Lugero é um polo de reciclagem do Sul. Só em São Lugero, que é uma cidade que tem 12 mil habitantes, né, aproximadamente, tem 40 recicladoras de plástico. Tá? 40. 40. É interessante. É interessante como aqui se criou esse polo. E são tudo ex-funcionários da empresa, da Copobras e da Incoplast. Porque todo mundo viu que realmente essa sucata que é gerada, principalmente aqui no estado, no sul, ela tinha que dar uma destinação correta. E aqui se recicla PET, se recicla PP, PE, né, se recicla ABS, tudo que é plástico se recicla aqui. E o pessoal já está desenvolvendo já uma etapa seguinte, que já está começando a fabricar um subproduto do derivado do grão. E a gente cada vez mais foi se aprofundando e viu que, né, a gente não tem como usar esse reciclado, até por uma questão de controle interno e também de que você não tem um controle de processo.
Então, o que a gente, né, a gente não usa, não utiliza no dia a dia, nem no copo, em nenhum produto nosso, utiliza só a para interna, claro, ou a para lisa, né, mistura, né, de uma forma bem consciente também, mas a parte do descartável a gente não tem usado, porque a gente sabe que vai, né, contaminar o produto e não vai conseguir um produto de qualidade. O que a gente tem realmente pensado e tem feito cada vez mais buscar a questão da reciclagem química. A gente está com um processo bem avançado, né? A gente já está conversando, inclusive, com os fornecedores de equipamentos, né? Para colocar uma usina de óleo de pirólise aqui em São Lugero. Tá? Pirólise, é o processo de pirólise. E no caso seria esse site onde vai ser feito, vai ter 2 usinas. Uma usina já foi anunciado, que é um grupo que vem de fora, mas vai trabalhar mais o rejeito orgânico, e o sólido nós vamos, no mesmo site, nós vamos utilizar uma usina, entende, para aproveitar todo esse plástico, tá, que é complexo, que a gente produz aqui e também que outros produzem, que não tem uma destinação correta. Que no caso que é a BOPP, nylon e outros materiais que vocês conhecem que não tem realmente uma destinação. Material multicamada. Exatamente, porque são materiais multicamadas que vai realmente ter um destino que a gente sabe que não tem fim. Então, essa ideia está muito avançada. Essa ideia está muito avançada, a gente quer ver se logo a gente, né, faz esse trabalho aí, a gente está num processo ainda de buscar a melhor tecnologia, mas sim, isso já está definido inclusive pelo nosso conselho, e que nós vamos implantar sim uma usina de óleo de pirólise aqui em São Lugero. Nossa, que muito, muito interessante. Mas, Mário, até me desculpa, eu queria puxar um assunto, talvez um pouquinho antes, depois a gente voltar nesse daqui, para ver como é que vocês estão vendo para a gente reposicionar o descartável no mercado. Porque, para mim, hoje, descartável, ele trabalha muito com a questão da proteção. Eu não uso um descartável porque eu só quero conveniência, eu uso um descartável porque eu preciso me proteger de alguma coisa. Isso vale para os talheres, vale para o prato, o copo e o canudo, né? Então, só que se criou... E aí, eu acho que as pessoas estão olhando muito lá a questão do descarte e a gente não está conseguindo mostrar o benefício. E quando eu fico contaminado por alguma coisa, qual o impacto, não só econômico que eu causo, mas também o impacto quando eu tenho que usar remédio, uma série de coisas e tal, que eu poderia também estar causando um impacto também, inclusive ecológico, né? Vocês têm debatido assim, como é que a gente trazer valor para o descartável? Existe algum programa? Na verdade, foi agora implantado o sistema do copo legal, né, um copinho legal aqui em algumas regiões de Santa Catarina também, no Rio Grande do Sul também, né, e até o Luiz Arthur, que até já conhece, que o Alfredo já também implantamos lá, né, logo em seguida da tampinha legal. Aqui a gente está começando também outros programas do copinho legal principalmente em escolas, né, para conscientizar justamente os alunos, né, de uma faixa, né, para que realmente o plástico é importante. Não só também no copo, mas também na garrafa PET. Agora, é um debate intenso. Você tem que trabalhar isso cada vez mais. Eu vejo que é um problema. Quanto mais se bate a questão de que o produto de uso único, está entendendo? Eu acho que mais se consome, porque não existe nada mais barato, não existe nada mais prático, não existe nada mais higiênico hoje do que uma embalagem, está entendendo, que você pode usar e jogar fora. Mas aí que está o problema, Manuel, está entendendo? E o problema está o seguinte, é o valor econômico. Eu tenho falado com os recicladores aqui em São Lugero, e eles estão notando o seguinte, cada vez mais está tendo mais copo plástico nas sucatas que estão comprando. E aí eu tenho perguntado por quê. Então, o que está acontecendo? E o pessoal tem falado que justamente por parte do sucateiro, né, as cooperativas estão tendo interesse em juntar em função do preço. Sabe que hoje a resina ela pulou de 5, 6 para 10, 12.
Então, isso criou realmente, né, um valor intenso, né, para quem está recolhendo e para quem está justamente destinando, né, esse material para as recicladoras. Agora, é um problema, realmente a gente vê que não está se trazendo, né, a quantidade necessária. Agora, também, esses dados que estão divulgando aí, Manuel, são dados incorretos, porque a maioria desse pessoal de recicladores trabalha na informalidade. Agora, eles mesmos falam, gente, se recicla muito, tá vindo muito material. O nosso problema, claro, todo mundo sabe, o nosso problema é que não temos mais material para reciclar, tá entendendo? As cooperativas não conseguem ter uma demanda e uma sequência, né, e uma normalidade de trazer esse material para nós. Agora, o problema é esse, é coleta seletiva, é o problema que as prefeituras não têm nenhum interesse, o poder público não tem nenhum interesse em fazer nenhum programa, porque é mais fácil banir, é mais fácil proibir do que fazer, né, esses programas. Agora, eu vejo que a gente tem que avançar. Eu acho que, por isso que a gente é muito a favor da reciclagem química, para esses produtos de uso único. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que seguir. Tá. O Hartmann, a gente tem acompanhado, como a gente falou, a gente fez uma série de conversas com relação principalmente à questão da reciclagem, né, para a gente ter aderência à economia circular, Mário. E aí o que a gente tem visto era o seguinte, hoje a gente já visitamos cooperativas e hoje, se você tirar o plástico, você tira a viabilidade econômica da cooperativa. E só consegue enxergar isso quem vai lá na cooperativa e trabalha com eles. Porque, por exemplo, o papel não consegue pagar a conta, o vidro é muito ruim, o alumínio tem um preço bom, mas a quantidade é muito pouca, e o metal a mesma coisa. E aí, só que o que acontece? Esse tipo de dados está ficando só muito restrito. A população como um todo não está tendo acesso a isso daí. E quando você pega principalmente o copo para mim é um material fantástico, né? Porque é uma resina que acho que não tem muita variação de fluidez, ou vai ser PS ou vai ser PP, mas é uma resina fantástica para você fazer uma reciclagem, não é isso? Agora, o que eu tenho visto também é que nós vemos muito isso, a gente reclama dentro do setor, mas a gente não consegue passar essa informação para fora do nosso setor. Aí eu queria te provocar, como é que a gente pode fazer isso para passar para os professores, para passar para a sociedade o benefício e que ele pode ser reutilizado depois? Não sei se você me ouviu? Deu corte? Mário? É eu, Manuel? Sim. Aí eu queria ver contigo, assim, de um programa, assim, de como é que a gente leva essas informações para a sociedade que o plástico é bom e que ele pode ser reciclado. Porque quando acontece tudo isso, a gente fica muito revoltado porque nós conhecemos, mas a população não conhece, a sociedade não conhece, né? Tem algum programa que é feito a nível do APF, do Abiplast, ou mesmo do setor, para esclarecer um pouquinho mais a população sobre isso? Ô, Manuel, eu não vejo nada. Eu vejo que o que está circulando, a informação, é dentro do nosso segmento, entendendo? As pessoas estão se falando aqui, mas a gente não está conseguindo levar isso para quem interessa, tá entendendo? Que é para a grande população. Tem que dizer que o plástico realmente ele tem. E o problema é o seguinte, é a logística, o problema é uma série de como se faz isso para frente. Porque até eu tenho falado com o secretário do Meio Ambiente aqui do Estado de Santa Catarina, eu até sugeri a ele, tá entendendo? Porque isso parte justamente das empresas, tá entendendo? As empresas têm que se unir mais. Eu vejo que a coisa está muito dispersa, todo mundo está falando que é sustentável, que as empresas são sustentáveis, mas ninguém faz nada, tá entendendo? E de forma isolada, cada um está fazendo alguma coisinha. Mas que coisinha? Tem que fazer uma coisa integrada, tá entendendo? Tem que ser um programa nacional de informação, de cultura. Eu acho que nós temos que mudar isso. E voltando ao assunto, eu acho assim, ó, eu falei com o secretário do Meio Ambiente aqui do Estado de Santa Catarina, que é a Fátima, eu acho que eles deviam só dar licença, né, para as empresas de plástico que tivessem um programa, né, bem definido de que forma que eles estão fazendo a questão da logística reversa, de que forma que eles estão tratando isso, tá entendendo? Eu acho que isso tem que haver nos estados, eu acho que a gente tem que ter... São Paulo, né? São Paulo está fazendo a liberação. São Paulo está fazendo. Eu acho a licença só com o programa, apresentando um programa eu acho que quem é de São Paulo aí poderia talvez contribuir.
tá? Não renova a licença se não tiver um programa aprovado. É por aí, eu acho que não, eu acho que a gente tem que começar a entender, a apertar, eu acho que nós temos que apertar essa coisa aí, porque licença ambiental todo mundo precisa, e que dê a responsabilidade das empresas, está entendendo? Que dê a responsabilidade do Estado, eles têm que nos ajudar, e eu acho que é uma medida legal, eu acho que só vai ganhar licença, né, ambiental as empresas de plástico que apresentar um programa de reciclabilidade, de logística reversa, de destinação correta, para que a gente possa ter um começo, entendeu? Eu acho que é por aí. Agora, o assunto está muito disperso, eu acho que essa coisa tem que estar mais... Eu acho que tem que ter um comitê trabalhando isso. Eu acho que nós temos que ter um programa mais forte e mais desafiador, porque a coisa não vai, eu vejo que não outra, e se ninguém botar a mão no bolso, se cada um não contribuir com dinheiro, não vai, gente, nós temos que ter realmente recurso para que isso, né, vá para frente. Eu ia fazer um comentário, Manuel, se me permite. Não sei se alguém viu, eu não vejo muita televisão, mas porque é Covid, Bolsonaro, fake news, CPI, não muda desse troço, mas está rodando uma propaganda do governo, do MEC, do Ministério da Educação, sobre a educação financeira para as crianças. Vocês já viram isso? Está rodando agora em horário nacional, toda hora. Aprenda a Bolsa de Valores, aplicações, juros e não sei o que e tal. Seria a hora das entidades se unirem, não só o plástico, mas as entidades aí dentro de talvez de um guarda-chuva maior, que congregasse todo mundo, e que se desenvolvessem programas no ensino fundamental voltado para sustentabilidade, reciclagem, meio ambiente, enfim, fora daquela ideologia, né, que normalmente os professores vinham fazendo, de plástico polui, plástico tem que ser banido, etc, etc. É impressionante como é que o governo federal assumiu quem é que está por trás disso, para ensinar para as crianças a poupar, investir, como é que funciona, como é que não funciona. E na área que não paramos de falar, o mundo inteiro hoje está voltado ao assunto do clima, poderia talvez desenvolver junto ao MEC um programa que entrasse no currículo, tá? Que fosse educação ambiental, voltada exatamente para os princípios da reciclabilidade, da economia circular, etc. Só um comentário aí que eu acho que é um alerta que me acendeu aqui com relação a esse lobby do setor financeiro, provavelmente, né? Como quando a gente era criança, não sei se alguém é do tempo, quando era criança eu ganhava um lápis, né? Um lápis grande na escola, as escolas abriam para o pessoal vir abrir caderneta de poupança, traziam um cofrinho de metal e quem abrisse uma poupança ganhava um lápis do banco, uma coisa, um cofrinho e tal, para ensinar a poupar. Isso lá no interior, lá em meados de 1965, né? Não sou tão antigo, mas me lembro bem dessa história. Quer dizer, é ali que começa o negócio, é ali que começa. E as famílias... Você está coberto de razão. A gente estava pensando agora, são programas integrados que a gente tem que fazer, né? Então, se a gente pensar mesmo, o que é o grande problema hoje que a gente tem? É quando ele é descartado de forma incorreta, né? E aí a gente pegar e ver como é que a gente consegue construir, primeiro, para não ter um descarte incorreto do plástico. E a outra coisa, Mário, que a gente também, que você está coberto de razão, é o que a gente estava discutindo hoje, né? Qual que é a percepção que os nossos funcionários têm com relação ao plástico? Será que todos os funcionários, porque nós estamos pensando assim, ó, hoje o setor ele tem em torno de 12 mil empresas, e essas 12 mil empresas diretamente geram mais ou menos em torno de 300 mil empregos diretos. É mais ou menos isso, né? Talvez você conheça um número menor que eu, né? Agora, como é que nós fazemos, que aí é para fazer primeiro dentro de casa, como é que a gente consegue trazer para esse pessoal a argumentação quando alguém trabalhar dentro do plástico? Talvez, às vezes, a gente quer cuidar um pouquinho para fora. Eu estou te fazendo uma provocação para ver se faz sentido, tá? Mas como é que a gente poderia cuidar primeiro dentro de casa e depois expandir isso? Porque se eu tenho 300 mil pessoas, quando sai uma notinha ou sai um iFood, essas 300 mil pessoas vão lá e questionam, tem um peso grande, né?
Manuel, eu vejo assim, ó, a gente tem feito alguma coisa pelas redes sociais, né, combatendo aquela informação, entende, de que o copo, foi proibido o copo aqui, proibido o copo ali. A gente tem rebatido isso, né, através das redes sociais. E isso, de uma certa forma, tem acontecido menos, tá entendendo? Agora, a gente tem feito alguma coisa, mas tu veja como é. O Fantástico, agora, a família Schurman, iniciou nesse domingo a volta dos oceanos. E é para bater em cima do quê? Do plástico. O plástico. Todo mundo sabe que tá entendendo que o maior problema dos oceanos hoje é o plástico, é o lixo do plástico. Então, tu vê, o Fantástico vai agora todo domingo vai bater, tá entendendo, com essa volta ao mundo, entende? Essa expedição da família Schurman para bater no lixo dos oceanos. E claro que eles vão falar mal do plástico. E agora, que é o que aparece, né? Que é o que aparece. Que é o que aparece, né? É o que aparece, é o que... Não, é exatamente, tá entendendo? Agora, quem é que colocou isso lá? Tá entendendo? Né? De que forma? De que forma que isso apareceu lá? Então, é esse questionamento que é importante. Agora, a gente sabe que a gente leva para dentro da fábrica esse questionamento através das nossas reuniões aqui, né, internas, de líderes e tal, para divulgar isso. Inclusive, dentro da empresa, de cada setor, nós temos uma coleta de copo, coleta de tudo que é produto reciclável. O pessoal sabe que isso tem uma destinação correta, isso gera riqueza, gera renda. Agora, não é fácil, é um processo que tem que ser né, a nível nacional, tem que ter mídia, tem que ter recurso, de fato, para que a gente possa, tá entendendo, a avançar nesse sentido. Manuel, é um desafio, é um desafio grande, e eu sei que a gente está com mãos atadas e muitas vezes a gente não sabe que caminho tomar. Ô, Mário, a gente tem, acho que aqui tem um pessoal um pouquinho mais, eu não vou falar mais velho, mais maduro. Acho que o último programa que eu me lembro que a gente falar não jogue lixo na rua ou tome cuidado foi o do Surgismundo. De lá para cá, não existiu absolutamente mais nenhum programa para a reeducação das pessoas. A provocação, será que um programa... Porque hoje, quando o lixo vai na rua, quem que sofre mais? É o setor, né? Então, talvez se a gente pensasse num setor de educação, já começaria a melhorar. O que a gente tem feito, tá? A gente tem reunido aí um grupo de pessoas para não ficar só a indústria, tá? Então, a gente tem reunido assim, ó, várias universidades, acho que a gente tem aqui professores aí, acho que tem o Hélio, a Raquel, que trabalham com plástico e conhece bem o plástico. Então, como é que a gente traz essas universidades para ajudar a responder? Porque uma coisa somos nós respondendo, outra coisa quando a resposta vem dentro de uma universidade, ela cria mais credibilidade com relação a isso. Nós temos também uma quantidade muito grande de profissionais químicos, engenheiros de materiais, que trabalham diretamente com plástico, que eu vejo que eles ficam extremamente indignados, mas a gente não consegue formular uma plataforma para responder isso, né? E a gente tem todas as associações de classe que eu vejo assim, cada uma tem um programa e tenta fazer o programa dela pegar. Só que a gente talvez tenha que repensar o seguinte, né? Uma entidade vai ter que puxar isso e falar assim, opa, vamos consolidar os programas e vamos fazer um programa só e vamos botar mais recurso nele. Senão fica tudo disperso. O que você acha disso? Eu acho que o caminho é por aí. Tu veja assim, a questão do isopor, né? Até 2 anos atrás, né, começaram a proibir o isopor pelo mundo. Começou nos Estados Unidos, alguns estados começaram a proibir, alegando que esse produto não tinha reciclabilidade. E tudo voltou ao normal hoje, né? Por quê? Porque as empresas americanas foram lá e bateram no órgão americano dizendo, não, peraí, vocês estão totalmente equivocados. E hoje o isopor voltou a ter realmente, a ser usado né, nos Estados Unidos como um todo. Claro que alguns países estão banindo, tá entendendo? Isso vai ser um processo em cadeia, né? Agora eu vejo que essa questão é importante a gente, né, debater aqui. Qual o caminho tomar? Eu sei que a gente não sabe, porque tu pega algumas cidades, isso não é aparente. Tu pega as cidades do sul do Brasil, tu não vê plástico na rua.
Tu não vê, tu não percebe. Aonde tu vê mais? É nos grandes centros, tá entendendo? É nas grandes cidades, onde realmente, né, a gente vê um uso em cadeia maior, onde existe realmente uma população maior e onde a coisa está acontecendo de uma forma indiscriminada. Agora, é difícil a gente, né, debater uma coisa que não vai, não tem. É um assunto, né, que a gente tem que tratar, eu acho que é com o governo, né, com o setor como um todo, e com as petroquímicas. As petroquímicas também têm que se alertar com isso, porque esse problema, as petroquímicas acham que esse problema não é deles, é mais deles do que nosso. Isso isso vai respingar neles logo, logo. Né? O lobby do papel. Veja o lobby do papel poderosíssimo. Né? Poderosíssimo, tu vê. Cada vez mais estão batendo nos produtos de uso único, que é o talher, que é o copo, né? Que é justamente o canudo, e não se tem uma solução, né, setorial, uma questão de que vamos agora implantar uma coisa assim, diferente. Não existe. Esse debate ele fica cada vez mais intenso, cada vez mais se procura achar uma solução, mas não se acha, Manuel, é difícil. A gente tem discutido muito que é conseguir integrar todo esse setor, porque assim, o problema é de todos, mas eu acho que nenhum dos elos está assumindo completamente o problema. Isso vai respingar em tudo. E posso te falar quem que vai ser mais prejudicado, que não está percebendo tudo isso? Eu como consumidor. Por quê? Eu vou ter que pagar mais caro, se tiver que ter uma substituição geral, além de pagar mais caro também. Quando a gente faz análise de ciclo de vida, a gente percebe que as opções que existem em outros materiais são piores em termos de pegada ambiental do que o plástico. Só que a gente não conseguiu entregar essa mensagem na sociedade. Eu vou te citar alguns programas que tem feito aqui, acho que o pessoal tem feito aqui no Sul, tem algumas coisas que está sendo montada. Tem uma que eles estão fazendo aqui, um trabalho, acho que o Hartmann conhece, que é fazer um seminário especificamente para vereadores e assessor de vereadores. Porque é muito interessante esse trabalho. A gente faz o trabalho, faz a palestra e depois que termina a palestra, eu diria assim, mais de 50%, 60%, 70% muda de opinião em relação ao que tinha do plástico. É claro que vai ter uma parte que não vai conseguir mudar, tá? E um outro programa que a gente tem feito também, que a gente faz aí, é quando a gente faz alguns programas com escolas técnicas, com universidades, que a gente vai lá e conta o outro lado. E a gente ficou muito tempo, eu digo assim, o setor, que também estava no setor, a gente ficou muito tempo sem responder à sociedade, né, Mário? Aí que tá. A gente tá falando num vazio. Né? A gente está tentando sair dessa situação, mas não sabe como. Então, tu falou tudo, Manuel. A gente está de uma forma dispersa, a gente não trabalha, né, de uma forma harmônica para que a gente possa ter uma solução. Claro que esses programas ajudam, que tampinha legal, copinho legal, né, a conscientização do EPS, que é um material altamente reciclável e que tem uma destinação correta. Tu vê, aqui em Santa Catarina tem uma empresa de moldura que só utiliza material de isopor, 100% material reciclado. Tá entendendo? Então, se faz alguma coisa. Agora, de uma forma totalmente dispersa, de uma forma que não se tem a gente não consegue atingir a população como um todo. Agora, como fazer isso? Eu pergunto como fazer isso. Agora, é difícil isso. O que a gente está fazendo aqui, eu acho que é ouvindo as outras partes, ouvindo os professores que estão aqui, as entidades, trazer outras escolas para a gente conversar, trazer o governo. E, Mário, e tem uma coisa, né? Você é líder hoje, quando você fala do setor e que você traz, você tem um poder agregador muito grande, entendeu? E aí, então, talvez passe com você, a gente começar a conversar mais, começar a falar assim, ok, a gente sentar e ter um tempo, parar, para a gente falar assim, vamos parar, vamos respirar e vamos fazer uma estratégia para isso. Por aí, a gente só está se defendendo, Manuel. E a gente só está se defendendo. Outra coisa que eu falo muito, a gente não tem que fazer defesa do plástico. Defesa quando você está guerreando. Na verdade, a gente tem que fazer esclarecimento. Porque quando eu faço esclarecimento, concorda? Muda Sim, completamente. Claro. Então, a gente tem que convencer as pessoas de que o plástico ele é reciclável. Né? E não adianta aqui, não adianta você querer achar um produto que entende que contém aditivo, né? Para isso tudo não leva nada, porque ele é mais caro e ninguém quer comprar.
Tá entendendo? A gente tem notado cada vez mais, tá entendendo, que tu vai apresentar um produto novo para o cliente, esse produto ele degrada na natureza em 10, 15 anos. Primeira pergunta, o cara pergunta quanto custa. Já cai por terra. Então é difícil. Eu acho que nós temos que trabalhar realmente o setor como um todo, fazer programas, tá entendendo, que incentivam a reciclagem, um programa que mude a cultura das pessoas, que realmente que a gente tem que partir para a questão consciente de que dentro de um processo, né, de coleta seletiva nós vamos resolver isso. Porque o plástico ele é uma fonte de renda e riqueza. Isso aí. Vamos, assim, acho que quando a gente vai trazendo aqui, tem vários elos que a gente trouxe aqui, que a gente está tentando fazer essa conexão entre os elos da cadeia. Eu acho que depois de hoje a gente pode continuar essa conversa, trazendo outras coisas para a gente sentar e falar assim, vamos estruturar e vamos colocar isso de forma clara. A gente tem aquilo que eu estava falando hoje, não sei se eu consegui me expressar direitinho. Por exemplo, qual que você acha que é a percepção que os nossos funcionários têm do plástico? Ô, Manuel, eles sabem de que forma que a gente trata o plástico e sabe que é um produto altamente reciclável. Dentro da empresa, a gente trabalha muito isso. Ele sabe que o plástico ele tem uma função ali na frente que ele pode virar um subproduto dele. Mas você atinge, né, quantas pessoas no nível de esclarecimento? Poucas. Está entendendo? Tanto é que aqui em São Lugero, tu vê a grande demonstração disso, né, é que a gente tem 40 recicladoras. O pessoal que saiu da nossa empresa viu realmente a necessidade e viu que isso era um potencial de negócio. Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, pô, Mário, me dá uma dica aí de fazer alguma coisa do plástico. Se faz uma recicladora. Monta uma recicladora, pega uma fonte de sucata que tu vai ganhar dinheiro, e é verdade. E hoje é muito barato hoje você montar uma recicladora e você fazer um produto, tá entendendo, derivado do plástico. Agora, Mário, a gente tem um dilema aí, né? Que é o que a gente tem acompanhado bastante. Ao mesmo tempo que o pessoal está reclamando que está indo muito produto para a rua, que tem colocado, quem hoje tenta fazer reciclagem tem problema com o fornecimento do próprio plástico, né? Não sei se você tem percebido isso. Como você falou assim, você tem que ter a fonte. A partir do momento que a gente aterra um monte, mas ao mesmo tempo se eu quiser montar uma recicladora hoje, eu tenho dificuldade para conseguir matéria-prima, né? Esse é o ponto que eles reclamam. Mas tem. Eu acho que se você começar a incentivar, eu acho cada vez mais o uso do plástico, a pandemia trouxe isso. Né? Tu veja, o consumo do plástico aumentou muito. E claro que aumentou também a demanda para essas cooperativas. E claro que essas cooperativas eles destinam, né, esse material, né, para já clientes já cativos e clientes que já há muitos anos, né, que vêm retirando. Agora, se tem, eu acho que quanto mais recicladoras, mais plástico vai aparecer. Eu acho que isso é um processo. É uma questão de que envolve, né, justamente essa busca, tá entendendo? E é a mesma coisa o consumo. Quanto mais se bate no copo, mais se consome. Porque o pessoal vê que o copo ele não tem nada para substituir. Vamos tomar hoje água em quê? Né? Vamos usar um canudo de papel. Veja o que aconteceu com o canudo de papel. Tá entendendo? Ninguém quer mais. Por quê? Porque o canudo de papel ele não dá um minuto e ele amolece. Então, tem essas coisas. A funcionalidade e a praticidade do plástico é muito importante. E, fundamentalmente, o custo, né? Então, é difícil você trabalhar isso e de uma forma coordenada, porque tem muitos interesses e tem muitos problemas na cadeia. Tá bom. Bom, eu vou abrir para pergunta, eu só vou fazer mais uma colocação, que é o que a gente tem feito, né? Eu acho que a gente começa lá desde consciência do consumidor de descartar corretamente. Eu ouvi de uma cooperativa, ele não pede para você separar, ele pede assim, por favor, só não misture, porque se você não misturar, vai ficar mais fácil para fazer lá. Então, aí tem que trabalhar, tem que ter coleta seletiva. Tem uma outra coisa muito importante, que depois eu pedir para o Hartmann, depois que o Rogério falar, da gente ter um modelo de uma cooperativa. Aqui no Rio Grande do Sul já tem incentivo para fazer isso também, depois eu vou pedir para o pessoal daqui fazer esse comentário, que deve melhorar bastante a relação e equipamentos com as cooperativas. A gente tem como você falou, a gente tem um parque grande de equipamentos para fazer reciclagem agora, e a gente tem lá na ponta, que eu acho que está diferente, um brand owner
precisando colocar conteúdo de material reciclado. Inclusive, a gente, em algum momento, acreditar que esse material reciclável vai custar, no mínimo, o preço da matéria-prima virgem. Então, a gente está com uma solução. O que a gente precisa ver como é que a gente integra tudo isso, apresenta a solução e anuncia para o mercado que ela existe. O que nós estamos começando hoje, o metal começou há 30, 40 anos atrás, que você viu um monte de metal na rua. A gente chegou a ver papel na rua. O papel foi lá e construiu a cadeia. Hoje ele consegue reciclar, né? Então, só para a gente fazer isso daí, depois o Hartmann falaria, mas eu vou abrir agora, então, para o pessoal. Acho que o Rogério levantou a mão primeiro, depois o Cassinelli. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim, Rogério. Essa conversa está muito interessante, né? É muito bom escutar a opinião e a vivência de vocês. Eu acho que a gente deveria pontuar algumas coisas hoje no Brasil, tá? Primeiro, usar o exemplo da reciclagem de latinhas, né? Por que a reciclagem de latinha é tão alta no Brasil e no mundo? Por causa do retorno financeiro que a pessoa tem, né? Então, a gente tem que ver, reavaliar esses valores. Segundo, a gente precisa, eu acho, tá? Tudo que eu falar, eu acho, tá bom? Eu acho que nós precisamos mostrar números. Não adianta eu falar, o plástico é isso, o plástico é bom. Tá bom. Qual é o impacto de eu reciclar PET e o impacto, qual é o impacto de eu usar PET em garrafa de refrigerante? Que é um exemplo bem fácil. E substituir por vidro, tá? Qual é a temperatura de fusão do vidro? Qual é o tipo de vidro? Qual é o peso que vai ficar a embalagem? Quanto que eu vou deixar de transportar no caminhão? Quanto que vai impactar em consumo de combustível e gerar CO2? Blá, blá. Tudo isso. Depois que a garrafa foi usada, qual é o processo? Ela vai ser simplesmente lavada ou ela vai ser moída para voltar para a indústria fazer a garrafa novamente? Tá? Se ela for lavada, quais são os riscos de contaminação, o quanto que vai ser permitido? Se ela não for lavada, se ela for moída, qual é o gasto energético para voltar esse vidro para formar uma garrafa? Então, assim, nós precisamos ter números para comparar, né? Qual é a reciclagem do PET? Eu não preciso voltar o PET para fazer garrafa, então qual é a aplicação que eu tenho? Eu posso fazer uma despolimerização e usar essas garrafas PET para usar em tinta. Eu posso fazer fios, monofilamento, multifilamento e colocar aplicações. Então, eu acho que a gente precisa expor para a sociedade, porque senão é sempre aquela coisa. O cara está falando que o plástico é bom porque ele trabalha com plástico, né? Se não mostrar números para comprovar a importância, a necessidade, o impacto, sempre as pessoas vão ficar com o pé atrás. E uma outra etapa que é muito, muito importante é a gente melhorar tecnicamente as nossas empresas de reciclagem para tirar o melhor proveito do produto, né? São etapas que eu acho que a gente teria que começar a pensar em atuar. Bem, Mário, agora eu deixo para vocês. Valeu, gente. Mário, boa noite. Esse comentário, você quer fazer algum comentário sobre isso? Acho que o Mário está ali. Alô? Manuel, tem um corte? Não, acho que o Rogério estava falando isso, Rogério, me permita fazer um comentário. Eu acho que aquilo que a gente estava falando, a integração e aquilo que o Mário estava falando, para fazer tudo isso vai precisar de recurso. E quem vai poder fazer isso? Quem vai poder fazer isso, dar essa resposta de forma estruturada, é a própria academia. São as universidades que vêm dar essas ferramentas para a gente poder responder com credibilidade. E aí, acho que tem que ter fundos para isso. E aí também, né, Mário, tem que provocar nas associações, e acho que deve ter fundo setorial também, para que leve e que, como é que se fala? O setor, acho que tem que pedir junto ao governo federal que abram linhas de pesquisas para que isso seja feito. Isso o setor pode fazer, não é isso? É isso aí, Manuel. Veja bem, tu levantou uma coisa importante.
Esse assunto aqui dessa usina aqui em São Ludgero, ela, na verdade, ela começou a ser debatida na associação, né, dos municípios da região de Laguna, que abrange todos os municípios aqui do sul do estado de Santa Catarina. E Sou de também lá, o tá? NANREC. Sou parente, tenho parente lá em Laguna, tá? Tu veja bem, esse assunto começou debatido ali. Tu veja bem, a gente levou para os prefeitos a necessidade de se ter realmente essa conscientização de que nós temos que dar uma destinação correta para o lixo. Todo mundo ficou maravilhado, tá? E também na ANREC, que abrange mais os municípios do sul do Santa Catarina, que é a Criciúma região. E essa usina, ela está iniciando justamente com um reator para abastecer essas cidades, né? E depois a sequência, e nós estamos entrando, né, dentro desse site, uma usina própria para nós, tá entendendo? Para utilizar, para fazer óleo de pirólise, porque a gente quer aproveitar de toda a mão de obra técnica, de todo o benefício que tem, né, o processo, né, que está dentro do site. Vamos lá. Mário, vocês estão pensando em fazer uma pirólise para fazer o óleo, para depois queimar e fazer uma termoelétrica, é isso? Não, a gente vai vender esse óleo de pirólise. Tá, vocês vão vender o óleo, tá. Vamos vender. É muito importante na pirólise você ter uma separação de materiais, tá? Sim. Porque senão você baixa a eficiência do processo. Então, entrar PP, PP, entrar PE, PE, entrar nylon, ABS, todos têm que ser separados. Né? A gente sabe disso. A gente sabe que tem que ser por batelada. A gente sabe que esses materiais eles se divergem muito, vamos supor. Tem materiais que tu não consegue, né? Nem o PVC é um problema, né? Para você trabalhar. Então, pensando nos gases, né? Dessa queima. Exatamente. Acho que assim, a parte técnica, eu concordo com você, acho que ela é importante, mas assim, a gente tem visto que ela acabou evoluindo bastante nesses últimos anos, e o que estava faltando agora é o modelo de negócio e ele conseguir parar em pé, né? Se ele parar em pé... O Cassinelli tinha feito eu queria fazer uma pergunta, Mário, mas aí depois o Hartmann já até puxou minha orelha aqui, que a gente vai ter que falar um pouquinho mais desse negócio do teu de pirólise, pode ser? Você falou um pouquinho mais sobre isso. Eu dentro disso queria fazer uma pergunta. Oi? A tecnologia nacional da pirólise, vocês contrataram já, ou é local, é um parceiro local, tecnologia desenvolvida no Brasil, já tem funcionando em algum lugar, vocês viram e estão trazendo modelo, ou é um processo novo que está sendo trazido? Como é que é o negócio? Ô, Luiz, é um processo que veio de fora e o pessoal copiou a máquina aqui. Né? É a tecnologia chinesa e o pessoal copiou a máquina aqui. Mas é uma máquina ainda muito em processo de quase, tá entendendo, de laboratório. A gente não conseguiu... Vou fazer um piloto. Exatamente. Porque a gente quer realmente uma planta para fazer na faixa de 200 toneladas de plástico, que vai dar mais ou menos... Por dia? Por dia? Não, por mês. Por mês. E, na verdade, se obtém dessas 200 toneladas uns 40% de óleo, dependendo do plástico, conforme, né, foi comentado aqui, entendeu? Então, a gente quer iniciar, né, com 200 toneladas para depois, né, porque a gente tem que fazer um experimento, entendeu? Tem que fazer um piloto primeiro. Exatamente, é uma coisa piloto. Então, a gente tem que entender como é que isso funciona para depois a gente, né, avançar nessa questão. Vocês poderiam, não tem como conversar com o pessoal da Braskem e pegar esse óleo e fazer um teste depois nesse óleo, jogar num reator de polimerização no laboratório e tentar criar pontos vivos nesse óleo para fazer uma polimerização? Tem sim, já conversamos já com o pessoal da Braskem, eles têm muito interesse em conhecer esse nosso projeto, tá entendendo? A gente já tem, né, conversado muito e logo a gente já vai estar em sintonia para logo, né? Claro que eles querem conhecer a tecnologia, né? Para depois eles, né, pensar o que eles vão fazer. Agora, sim, a gente está alinhado com eles, né, porque isso é importante para nós também, porque daí sim a gente faz a cadeia como um todo, né? Daí, de fato, a economia circular vai funcionar, né? Aquilo que você falou, Manuel, desculpa eu estar atrapalhando o ritmo da conversa, mas
nós precisamos fazer algumas provocações na cadeia toda, tá? Uhum. Nós temos que provocar o governo para liberar verba, a gente precisa ter contato com as FAPESPs da vida, com as instituições que geram dinheiro para a pesquisa. A gente tem que provocar as universidades a ter uma linha de pesquisa nessa área, né? Mas as universidades só vão entrar numa linha de pesquisa se tiver dinheiro para poder fazer pesquisa, né? Se a gente tiver equipamento, tiver verba para isso. Então, a gente tem que fazer umas provocações, começar provocações para que isso comece a tomar corpo. É verdade. E eu acho que assim, depois, acho que o Cassinelli acho que vai comentar, ele pode até comentar que existe um fundo setorial. Cassinelli? A Cassinelli desistiu? Oi, não, estou aqui. Né? É que está tão animado aí que eu resolvi não interferir para não atrapalhar. Né? Eu atrapalho. Bom, Cassinelli acho que está na estrada. em relação ao momento atual que a gente está vivendo. Lá atrás, quando o plástico começou a ser questionado, né, e eu lembro que começou com o PVC, o pessoal fez um baita trabalho, foi convencionado. Cassinelli, acho que eu vou ter que pedir para você. Outro material. Cassinelli, né? tá muito ruim a tua recepção. Você consegue ver um lugar melhor? Vocês estão me escutando? Tá cortando muito. Então, Manuel. Agora melhorou. Para aí. Não se mexe. Tá. Não tem como eu parar aqui. Eu estou no meio da serra. Né? Deixa eu... Tá dando para escutar? Sim, agora tá. Tá, deixa eu repetir o que eu comecei a falar. Né? Então, lá atrás, quando o plástico, que era o PVC na época, começou a ser atacado, né? Se chegou à conclusão que não deveria fazer nenhum ataque direto aos outros materiais. Né? E nós sabemos que o plástico ele substituiu muito forte, né, o vidro, substituiu a lata, substituiu o próprio papel. Né? E que quando as embalagens, principalmente, vêm para o plástico, dificilmente ela volta. Né? Porque em termos de competitividade, de facilidade de embalagem, de fabricar embalagem e tal, a gente sabe das vantagens, certo? Só que o que a gente percebe é que existe um ataque frontal hoje por parte de outros materiais, né? Inclusive criando algumas desinformações, tipo, o plástico não é reciclável, né? O plástico demora 400 anos para se degradar, né? E a gente sabe que talvez não dure 400 anos, né? Mas também não é isso que eu acho, né? Que a gente deve combater. O que esse programa que o Manuel está dizendo, eu acredito que só vai dar certo se a gente patrocinar alguma coisa que leve os resíduos, né, sólidos, principalmente domésticos, como um todo. Ou seja, a área de plástico começa a incentivar, né, faz um fundo, começa a incentivar a reciclagem como um todo. Eu acho que quando a gente quer resolver um problema, não adianta a gente ficar subdividindo esse problema. A gente tem que bater no peito e falar o seguinte, olha, pessoal, tem lixo, né, tem o resíduo, está aí, né, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ajudar o todo ser resolvido. E aí a gente ajuda os recicladores, o pessoal que cata e tudo a participar a se estruturar, né, para ganhar dinheiro e também ajudar o negócio da reciclagem. Faz sentido isso? Essa é para o Mário.
Ô, Manuel, cortou muito Cortou o muito a papo. ligação dele. Não, acho que o Cortou muito. Cassete tinha falado. É, Não deu, mas resume ali para mim. Tu deve ter tá. escutado melhor. O que ele estava falando é o seguinte, que a gente às vezes fica pensando de resolver só o problema do plástico, né, só numa ponta, e eu acho que a gente tem que pensar mais ou menos assim, a gente integrar toda essa cadeia, ajudar o reciclador, que a gente tem, as nossas empresas têm mais tecnologia do que o próprio reciclador, o reciclador já tem mais do que a cooperativa, né, e inclusive treinar a cooperativa. E o modelo que a gente vem discutindo muito, que todo mundo pensa em fazer uma solução vertical, ou seja, o plástico está querendo resolver o problema dele, o vidro está querendo resolver o problema dele, o papel quer resolver o problema dele. Só que a gente pegar e fazer isso de forma horizontal. Como é que a gente faz isso? Cara, aqui a gente compete, mas lá na ponta a gente tem que resolver o problema como um todo, porque o papel também sofre isso, o vidro um monte, e ele sabe disso, o metal também tem. Então, às vezes a gente pensar numa cooperativa e alguns programas, a gente vai lá e fala assim, ó, eu não gosto de chamar mais de lixo, tá? A gente tem um problema de resíduo. E como é que a gente pega e revaloriza esse resíduo? Acho que foi mais ou menos isso que o Cassinelli colocou, ou é isso que eu penso e coloquei na boca do Cassinelli, né? Não, Eu, foi isso exatamente, né? Você só deu uma aliviada porque você tornou o negócio, o discurso mais político, né? Porque uma das coisas que eu acabei falando é que os outros materiais, né, aproveitaram essa dificuldade que o plástico tem e às vezes criam algumas desinformações, tipo assim, plástico não é reciclável, né? Que a gente sabe que é, né? Mas independente disso, eu acho que a solução passa por nós ajudarmos todos os materiais ao mesmo tempo e ajudar o catador lá a ganhar dinheiro com tudo, não só com plástico. Não, é verdade. Bom, Cassinelli, agora eu vou passar a palavra para o Edson e depois para o Hélio, para eles perguntarem. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. A Dana, na verdade, nós somos uma empresa de São Paulo, somos recicladores mecânicos, né? Temos aí um projeto que a gente já divulgou aí no mesmo grupo, né? Quando a gente fala em reciclagem térmica, né? Eu não chamo de química, eu chamo de térmica, que é a pirólise, né? Nós temos uma unidade, na verdade, com um parceiro aí no Sul, que realmente consegue reverter o chamado polímero que não tem um aproveitamento para reciclagem mecânica de 45% a 60% num óleo que pode ser transformado num S10, numa queima de caldeira, né? Esses projetos já existem. A pirólise não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia antiga, né? E ela já está implantada no Brasil. Quem hoje não teve sucesso, e a gente tem alguns grandes cases aí de não sucesso, geralmente porque essa mistura com que se retira, né, é muito complexa e a efetividade na conversão do óleo chega a ser muito baixa. Mas a gente tem resultados de 45%, a 60%, 70% na conversão do quilo óleo, né? Então, depois de um refino para S10, depois de uma conversão de energia elétrica, né? Eu acho que a gente tem que valorizar sempre os esforços, né? A gente tem que tirar a ideia que o reciclado é um produto de segunda linha. O PCR, a Dana é uma empresa de PCR em que ela é compradora de 1.200, 1.400 toneladas mês, desenvolve um produto diferenciado e sempre está integrada nesses projetos. O que a gente vê de dificuldade nesse segmento são as chamadas linhas de financiamento. O que nós estamos vendo nos últimos anos são fundos, né, geralmente internacionais, que estão subsidiando esse financiamento, né? Então, isso prova que ele nunca foi autossuficiente, nunca conseguiu gerar recursos para que ele se autofinanciasse, né? Então, o que a gente está vendo hoje são fundos que estão vindo para cá, financiando projetos de coleta, de separação, de pirólise, em sistemas ambientais, sistemas de lixão, né? Ou de depósitos, aterros, né? E a gente deixa de valorizar uma coisa, na minha opinião, que é muito importante, que é a coleta, que são as cooperativas, que são as associações. Quando a gente fala em cooperativa, eu envolvo cooperativa como associações, um empreendedor independente que montou a sua empresa e faz a captação, faz a compra, né?
do catador independente, né? Esse efeito formiguinha no Brasil é muito grande, né? Então, eu não vejo o setor se organizar economicamente para desenvolver essas empresas. São poucas empresas que hoje não têm tecnologia de um produto diferenciado, mas que têm uma capacitação de fornecer um produto diferenciado, tá? Eu sempre falo isso. Toda vez que a gente está numa empresa que tem um porte, ou tem uma necessidade diferente, a reclamação é a mesma. O reciclador é pequeno, tem um produto comum, e a gente tem que sempre mostrar que isso não é mais a realidade. Mesmo sendo um grupo pequeno, nós já conseguimos identificar no segmento empresas que têm produto diferente, controle de qualidade, ficha técnica, e tem tecnologia para poder desenvolver esse mercado. O que a gente não vê são os órgãos ou o segmento realmente se autofinanciar. Eu não sei como vocês veem isso, e que eu acho que isso mudaria a imagem do segmento, tá? A gente chama isso de lixo ou de resíduo, mas na maior parte do mercado ainda a gente tem que entrar por uma porta lateral. A gente não é tratado como fornecedor, o chamado o fornecedor 1 ou fornecedor 2, né? São poucas empresas que hoje nos apresentam como fornecedor potencial, como fornecedor estratégico, né? E isso é uma posição que é chocante no mercado. Agora, Edson, assim, eu acho que isso deve mudar, que em algum momento aí como é que se fala, o brand owner vai valorizar um pouquinho mais, né? E é o que o Mário estava falando, acho que um pouquinho antes, né? A gente talvez tenha que ter essa integração com as cadeias que a gente não está conseguindo, não é isso, Mário? A gente conseguir integrar tudo isso. Como é que a gente treinar essas cooperativas? Como é que a gente trazer esse pessoal para o jogo, né? Que aí a gente chora, reclama, mas não consegue integrar, né? Deixa eu... Quem que estava o próximo? Eu não sei se eu te cortei, Edson. Acho que tem o Elinho que também ali estava com a mão levantada. Elinho? Opa, minha vez aí. Vamos lá. É sempre bem interessante a nossa discussão, né? Tá? Eu concordo aí com o que o Rogério falou, né? Reciclagem química, né? E por coincidência, né? Eu vou falar isso porque eu vi hoje a notícia, mas não tive tempo nem de ver como que é o processo. Diz que a Borealis, né? Está com um PP com reciclagem química, né? Tá? Então, ela está vendendo polipropileno advindo de reciclagem química. Mas não deu tempo para verificar qual é o processo, né? Hoje que eu vi essa notificação. Eu acho que alguma coisa já aconteceu, tem algumas coisas acontecendo na área de reciclagem. Tá? Algum tempo atrás, a gente nem via falar em aplicação de reciclado em alimentos. E a gente sabe que hoje alguns, né, poucos, né, tem algumas aplicações. Tá? Realmente, reciclagem caríssima, né, bottle to bottle, né, tá? Mas tem aplicação. Tá? Eu acho que vamos caminhar. Tá? A gente vê realmente que, no caso, a própria Braskem, né, está tendo um projeto de iniciar, sei lá, acho que 300 toneladas, né, de reciclagem de polipropileno, tá? E de chegar até 1 milhão, né, de toneladas anuais, né? Tá? Estão num projeto bastante grande. Tá? Eu fico meio assim, não sei se será que a Braskem vai ter monopólio também, né, de PP reciclado também, né? É a minha discussão. Mas acho que é interessante, eu acho que o nosso fórum, né, eu acho que a gente tem discutido bastante, né, o Manuel está de parabéns, né? Tá? Na medida do possível, né, que eu estou na universidade, né, eu discuto muito com os alunos, né, tá? E à medida do possível também das minhas palestras, né, eu tenho algumas reuniões que pretendo cada vez mais divulgar, né, esse nosso material, né, quer dizer, eu sou plastiqueiro também, né, eu sou plastiqueiro, realmente a gente tem que defender o nosso material, né? A gente vê realmente que tem fraquezas? Tem, né? Mas tem muitas virtudes, né? Eu acho que tem muito mais virtudes do que fraqueza, né? Pontos para resolverem, né? Então, achei. Então, mas tá ótima essa produção.
O Edson, que é de Piracicaba, vamos ver que uma próxima vez que eu for para Rio Claro, quem sabe eu programe para ir de Piracicaba, né? Tá? Eu conheço alguns Nicolete lá, não sei se são parentes, né? Tá? É uma família grande, né, Edson? Primeiro está convidado. Quando puder vir, vem para cá. A gente Eu está à marco disposição. fazer uma visita. Eu falo que o Nicolete é uma espécie de Silva, né? A gente pega desde Gramado, o fundador de Gramado é Nicolete. Então, é uma família meio grande que dispersou, né? Uma coisa que é importante também, Sueli, eu sempre elogio o trabalho da Braskem. A Braskem trouxe à tona uma realidade que já existia há muitos anos e que a gente ficava à margem do mercado. Quando a Braskem entrou no mercado de reciclado, ela não vai conseguir o monopólio, porque ela não consegue dominar o processo produtivo e capacidade e controle. Ainda é muito novo, o mercado é muito grande, né? Mas ela trouxe uma necessidade para o mercado que ela não consegue atender. E trouxe uma realidade para nós, que temos um produto diferenciado, para muitas empresas que têm um produto diferenciado, que está valorizando a cadeia, né? E eu acho que a Braskem está fazendo um trabalho muito importante. Já falei uma vez para a Fabiana, falei, olha, vocês trouxeram para a realidade do mercado, né? Vocês redescobriram um segmento, né? Nós somos chamados hoje porque existe uma necessidade que o mercado não atende. E nem todo mundo quer um monopólio, né? Ele quer ver outra, ele quer ter uma outra opção, né? Nós também, nós somos recicladores mecânicos, mas a gente sempre teve um pé em cada segmento, né? Nós temos um projeto para reciclagem do PET, que é uma universidade alemã que vem desenvolvendo, e nós estamos trazendo para o estado de São Paulo a reciclagem térmica, que é a pirólise. Então, quem quiser conhecer o parceiro em Porto Alegre, existe uma unidade de 10 toneladas dias em funcionamento. Isso não é um projeto, né? Isso vem funcionando. Nós estamos trazendo com licença, com funcionalidade. Saiu de Porto Alegre, hein? Já mudou. Oi? Já se mudaram, já não estão mais em Porto Alegre. Na verdade, eles estão levando unidades para o Nordeste, fazendo um monte de estruturas, né? Mas era uma unidade em funcionamento, mas ela tem capacidade de 10 toneladas dia, né? E é uma pirólise, é uma coisa que é uma tecnologia antiga, né? E que dá solução para o material que estava sendo descartado, vamos falar assim, né? Uhum. E converte isso num óleo, né? A gente sabe, por exemplo, que esse óleo não é só a Braskem que tem interesse, né? Existem empresas que têm frotas que conseguem eliminar ou tentar diminuir a emissão de CO2 produzindo o seu óleo diesel, né? Ou gerando energia elétrica para a sua fábrica, né? Isso é o que a gente vê e o que a gente consegue aplicar. E nós somos os gestores do sistema, né? Os recicladores são os gestores, né? Uma grande marca como a Fenza ou como a Ambev, ela não vai gerir uma indústria de reciclagem, ela não tem interesse nesse processo, ela vai achar uma solução para isso, como é o caso da cooperativa. O reciclador ele não consegue fazer a captação, fazer a seleção, e ele precisa desse sistema integrado, né? É verdade. Bom, ô Mário, você sabe o que eu vejo de grande vantagem? É porque aí você pode ser fornecedor de matéria-prima para a Braskem também, né? Pois é, olha só. Quem diria? Você já viu que bom você ser fornecedor de matéria-prima agora? E eu acho que eu vou ser, hein? Você acha que você vai ser, que eu acho que é a grande vantagem. Pessoal, acho que tem mais algumas perguntas. Comentário rápido. Tá. Sobre o polipropileno quimicamente reciclado da Borealis, eu procurei aqui e coloquei o link no chat da reunião, tá? Ah, legal. E aí, para a gente pelo menos ter um pouco de informação. Outra coisa, Mário, eu acredito que obrigado, vocês Rogério, também... obrigado, hein? Nada, Elinho, nada. Mário, outra coisa, vocês também estão pensando em aproveitar a energia térmica desse processo, né? Trazendo indústrias que vão utilizar o vapor, a temperatura. Exatamente. Vai ser usado, né, o gás, eles não sabem o que vão produzir, se é gás ou se é energia. Mas eles estão implantando uma planta separada da nossa, justamente para produzir ou gás ou energia. Também, claro, né? Mas vai gerar energia de qualquer maneira. Vai gerar energia. Então... Calor você vai gerar. Então, você precisa de caldeiras, empresas. O pessoal no Japão, há muitos anos, eles têm uma
uma fábrica enorme de reciclagem, e todo esse calor, eles abastecem a lavanderia de hospital, eles abastecem um clube enorme para o pessoal, para ter piscinas de água quente. Então, assim, você tem uma possibilidade de usar esse calor para... E outra, né? Tem diversas empresas que trabalham com processo que precisam de calor. Você pode agregar esse pessoal. Exatamente. Eu vejo que eles vão para a questão da energia, que hoje, né, ela tem um valor agregado maior, entendeu? E pelo que eu escutei, eles vão, nessa planta, eles vão realmente produzir energia. Legal. Pessoal, Legal. Acho que mais uma pergunta, que acho que eu não sei se o Mário jantou, mas eu acho que ele já está ficando com fome e ele não bebeu hoje ali, né? A gente não deixou ele beber, eu não preparei ele, né? É culpa do Manuel. O Manuel não me avisou. Senão eu ia tomar uma taça aqui, ó. O Luiz, tem gente que aí está tomando vinho. Eu não sabia disso. Vinho. Ô, Mário, é um rap, e um rap é para ser descontraído. E a gente gosta que o convidado bebe, né, Hartmann? Que é para ser um bate-papo. Pessoal, mais alguma pergunta? Filmar. Acho que o pessoal já está mais ou menos, já está na hora. Ô, Mário, você quer fazer algum comentário final, assim, alguma coisa assim, como é que a gente pode unir essa cadeia? Como é que a gente pode usar? Eu até gostaria depois de continuar essa conversa contigo na hora que eu estiver aí, tá? Mano, é uma conversa boa. Eu acho que a gente já está trabalhando dentro de um comitê interno, isso há mais de um ano, né, de fazer o dever de casa. E o dever de casa se faz dessa forma. Eu acho que daí a gente viu a necessidade de fazer alguma coisa e aí que está o problema. Eu acho que cada um agindo de uma forma isolada, nós não vamos chegar a um resultado conjunto. Então, isso é muito complicado. Não adianta a gente estar fazendo a nossa parte e o todo, o que está fazendo. Então, a gente tem que unir essas ideias, a gente tem que realmente debater com o poder público, tem que debater com os nossos fornecedores, e com as pessoas que têm realmente o domínio da informação, para que a gente possa ter um consenso. E isso que falta. Né? A gente está debatendo há quantos anos isso? E a gente não chegou ainda numa definição, num consenso. Eu acho que o que falta é isso, Manuel. A gente tem que sentar num comitê, né, organizado, né, realmente, né, com um poder realmente de decisão, para a gente realmente chegar numa definição de tudo isso. Tá perfeito. Então, acho que depois vou continuar essa conversa contigo, que a gente está tentando aqui ligar os elos da cadeia, tá? E aí você vê aqui que tem bastante gente de universidade. A gente tem que ir lá no fundo setorial, ver o que a gente precisa fazer. O fundo setorial Fundo setorial que eu acho que a gente manda para o governo depois ele pode abrir editais específicos para isso. Como ele abriu de nanotecnologia, ele abre de... Como é que se fala? Na parte de agricultura, tem que abrir um especificamente aí para economia circular e para reciclagem, não só do plástico, mas de todos os materiais como um todo, né? Então, a gente nos organizarmos e buscar esses recursos, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Muito bem. Mário, cara, muito obrigado aí pelo seu tempo. É um prazer novamente falar com um amigo. E eu acho que a gente tem que ser ousado, fazer que nem a gente fez lá no passado com o negócio de máquinas, a gente vai ter que fazer agora com esse negócio aí da reciclagem, falar o seguinte: o que era um problema, a gente tornar numa solução muito positiva. E parar de ficar com medo de ir lá e defender a bandeira do plástico, né? Porque nós sabemos que é bom, nós sabemos que é sustentável, nós sabemos que tem um custo melhor e traz muito de benefício para a sociedade. E a gente tem que parar de ficar com medo de jornalista e da sociedade. A gente tem que ir lá e falar assim, cara, nós sabemos o que nós estamos fazendo e nós estamos fazendo a coisa correta, né? Bem. Reposicionar. Tá bom? Mário, se você quiser encerrar, falar mais alguma coisa, é contigo agora. Tu tá tomando qual vinho aí, Manuel? Não, hoje eu não tô podendo tomar, assim, eu tava tomando eu tô com o rosto vermelho. Quem tá tomando o vinho é o Hartmann, o Gilmar, mas eu tomo todas as cestas. Vou te chamar para uma outra que tiver vinho, eu vou te chamar. Aí, ó. Tá aí, apareceu, ó. Olha lá, apareceu ali, ó. Tem vários tomando vinho, viu? Olha lá, meu amigo, lá no Espírito Santo. Eu coloquei o link aí da programação. Opa, deixar aí, acho que é o Luiz falar. Luiz tem privilégio.
Não, acho que o Gilmar também está fazendo. Tem o. Como é que você fala? O Gilmar está fazendo lá, ele colocou o link que está fazendo também, que isso é uma iniciativa muito legal, que é a Semana do Plástico lá no Espírito Santo, que é muito legal. Manuel, isso aí, meu amigo. Manuel, assim, ó, eu acho muito importante esse debate, eu acho que cada vez mais a gente tem que incentivar isso. Agora, efetivamente, nós temos que ir para a prática. A gente tem que lançar um desafio, né, para o setor como um todo, principalmente para as empresas que estão sendo mais, né, realmente assediadas por a questão do meio ambiente. E nós temos que tomar uma definição. Eu acho que o poder público tem que também nos ajudar. A cadeia como um todo, nós temos que procurar uma solução para isso. Eu acho que nós temos que ir além do debate. Né? Isso aí. O debate é importante, mas nós temos que ir além do debate para efetivamente fazer uma coisa concreta. E assim, daí nós vamos tornar o setor altamente viável. Porque quando a gente escuta essas empresas aí buscando uma solução de pirólise, buscando uma solução, as grandes empresas mundiais, de usar material reciclado no seu produto, eu acho que já é um começo. Agora, já é um começo de que isso lá na frente pode ter realmente uma melhora em tudo aquilo que a gente está fazendo hoje. É verdade. Então, tá bom. Bom, Mário, muito obrigado. Não sei se o Gilmar quer fazer o convite ou se eu já fiz o convite para o Gilmar. Seu convite já está feito, meu querido. O link segue aí. O pessoal vai acompanhar. Nos próximos eventos, a gente vai tratar com mais detalhes aí na programação. E gratuito. E a gente vai provocar depois para fazer um em Santa Catarina também, viu, Mário? Opa, estamos aqui. E a gente arruma os debatedores, né, Gilmar? A gente traz... Nós estamos com um painel legal com vários professores lá, nós estamos com um painel legal com outras empresas que trabalham com nanotecnologia, e eu acho que esses eventos a gente vai fazendo e vai consolidando. Que é isso, a gente começar a colocar um pouquinho de prática e depois colocando em prática mais robusta. E é legal, Manuel, é legal porque daí eu boto os principais recicladores aqui da cidade. Aqui eu tenho 3, 4 grandes que já estão na faixa de 2.000 toneladas a mês. Nossa, bem grande. São grandes. Bem grande. Caramba. Ô, Hart, precisamos visitar lá, hein? Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abração, gente. Valeu. Obrigado a todo mundo aí. Boa noite.